Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e esse é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a Palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. Se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que sempre que houver um vídeo novo, o YouTube te avise quando esse vídeo chegar. Também não se esqueça de deixar aí o seu like para dar uma força aí para o canal e caso você goste do conteúdo que você vai assistir. Bom, eu dei o início a uma série de mensagens e essa série eu dei o título de Pela Fé. Nessa série Pela Fé nós temos falado sobre a fé e temos falado sobre os grandes heróis da galeria da fé, né? E essa série está baseada lá no livro de Hebreus, o capítulo 11. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, vou deixar aqui no card a série para que você possa estar assistindo os outros vídeos que fala sobre esses grandes heróis da fé e os exemplos maravilhosos que nós podemos tomar para a nossa vida. E hoje nós estaremos falando sobre Abraão, o pai da fé. Abraão, para quem não sabe, foi o homem chamado por Deus para dar o início à nação israelita, né? Ele é o pai da nação de Israel e além de ser o pai da nação judaica, também é considerado por muitos o pai da nação árabe, né? Afinal de contas, dele descendeu também Ismael, né? seu primeiro filho, e dizem, né, que de Ismael surgiu a nação árabe. Abraão também é o maior ícone espiritual para os judeus, né? Maior que Moisés, maior que Elias, maior que tantos outros grandes homens de Deus que passaram aí pela história dos judeus, e também é chamado de o pai da fé. E hoje nós vamos entender um pouquinho do porquê ele tem esse título. Inclusive, eu resolvi repartir esse vídeo falando sobre Abraão em 3 etapas. Hoje eu estarei falando sobre o chamado de Abraão. No próximo vídeo estarei falando sobre as promessas feitas a Abraão. E no terceiro e último vídeo estarei falando sobre a prova que Abraão teve que passar. Tá certo? Eu resolvi fazer essa divisão para que os vídeos não fiquem muito longos. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. E se você quer saber um pouco mais sobre a história de Abraão, o texto onde está inserida a sua história começa em Gênesis capítulo 12 e vai até Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 10. E o texto ao qual nós vamos nos basear nesse vídeo está em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ver o que está escrito lá. Está escrito assim: Pela fé, Abraão foi chamado para ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança. Obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, lá no capítulo 12, nós vamos ver que Deus ele chama Abraão. Não existe nenhum registro histórico de que Deus havia falado com Abraão antes. Mas Deus, a primeira vez que ele se pronuncia a Abraão, ele chega em Abraão e diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha, irmãos, nós vemos que grandes homens de Deus que nós já falamos aí, Noé, Enoque, Abel, nós já falamos também. E com Abraão não foi diferente. Deus ele falou uma vez com Abraão para que ele saísse da sua terra, né, no meio dos seus parentes, para um lugar onde Deus ainda havia de mostrar para Abraão. Abraão já começa por aí mostrando por que ele tem esse nome do pai da fé. Porque quando Deus chama Abraão, Deus não diz para Abraão o seguinte: olha, Abraão, você pega e vai para a terra tal, e lá naquela terra tal eu vou te mostrar o que você vai fazer. Não, Deus ele fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então quer dizer, nós entendemos que Deus simplesmente manda Abraão fazer isso. E Abraão, irmãos, ele simplesmente pega e sai, sem questionar a Deus. A Bíblia fala que Abraão chama sua esposa, né? Juntamente com ele foi seu pai, depois também seu irmão, seu sobrinho também, né? Mas é uma história para outro dia que nós podemos falar sobre isso. Mas Abraão sai com esse pessoal aí e vai para a terra onde Deus havia de mostrar. Eu não sei, eu vou conjecturar aqui, mas provavelmente, quem sabe, Sara, sua esposa, né, na época chamada Sarai, né, quem sabe o seu próprio pai, ou quem sabe outras pessoas perguntaram para Abraão: para onde você está indo? Né? Imagina a resposta de Abraão: não sei, né? Seria até uma coisa engraçada até de se ouvir, né? Mas então por que você vai?
Aí Abraão simplesmente diz: eu vou porque Deus mandou eu ir. Olha, irmãos, uma coisa nós precisamos entender. Nós precisamos compreender que a Bíblia Sagrada é a vida espiritual. Nem tudo dá pra gente entender. Eu vou dizer, mesmo os maiores estudiosos, mesmo pessoas extremamente entendidas da palavra de Deus, eu tenho certeza, 100% de certeza absoluta, que essas pessoas não entendem a Bíblia por completo. Eu estou longe disso. Eu tenho certeza que você que está me assistindo também está longe. Mas nós precisamos crer no que Deus fala. Nós precisamos acreditar. Foi o que Abraão fez. Abraão provavelmente não entendeu, porque Deus não chegou para ele e disse: ó, Abraão, vai para essa terra porque eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Não, Deus não falou nada disso. Deus simplesmente disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Deus depois faz promessa para Abraão, que nós vamos falar nos vídeos posteriores. Mas interessante, irmãos, é que Abraão não questiona e vai. E isso nós já começamos a trazer uma lição para a nossa vida. Nem tudo o que está na Bíblia, nem tudo que Deus vai mandar você fazer de forma particular ou de uma forma coletiva, que serve para todos, vai ser explicado. Algumas coisas na Bíblia, Deus vai falar o porquê. Alguns mandamentos, Deus vai falar: Deus, não faça isso por causa disso. Mas tem coisa que a Bíblia não vai dizer o porquê. E aí, cabe a nós não questionarmos a Deus, entendendo que Deus é sabedor de todas as coisas, que Deus é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e sabe o que é melhor para nós. Abraão, sabendo disso, crendo nisso, ele saiu daquela terra, ele foi da terra onde ele habitava, que era Ur dos Caldeus. De acordo com alguns historiadores, era uma cidade bastante grande, era uma cidade bastante desenvolvida, e ele simplesmente vai peregrinar num deserto, vai peregrinar numa terra que ele não conhece, mas tudo porque Deus mandou. Então, irmãos, quando alguém te questionar uma coisa, ainda que você não entenda, obedeça a voz de Deus. Obedeça, não dê ouvidos, às vezes, aos seus questionamentos. Se foi Deus que falou com você, se é Deus que tem mandado você fazer, faça com fé, porque com certeza Deus vai honrar a sua fé, assim como honrou a fé de Abraão. No versículo de número 9, vai dizer que Abraão, ele habitou na terra da promessa como um peregrino, como em terra estranha, né? com Isaac, também com Jacó, que também eram herdeiros com ele da promessa, e habitou em tendas. Isso é interessante nós entendermos porque existem dois motivos para Abraão ter feito isso. Um eu vou falar agora, o outro está no versículo de número 10. O primeiro motivo é porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que, como eu disse, nós vamos estar falando mais profundamente nos próximos vídeos. Mas Deus deu uma promessa a Abraão dizendo que ele sairia de uma terra, iria para a terra que ele mostraria para Abraão, e que aonde ele pisasse, aonde ele peregrinasse, aquela terra seria possuída por ele e por toda a sua descendência. Portanto, Abraão, a Bíblia vai dizer que ele habita em tendas. Como eu disse, irmãos, Abraão ele veio de uma terra desenvolvida, onde já haviam sido construídas casas, onde já havia edifícios ali naquele lugar, templos construídos e coisas desse tipo. E Abraão ele começa a morar em tendas. Por quê? Porque tenda é como se fosse uma casa móvel, né? Para quem acampa, né? Quem faz acampamento sabe certinho. Vai lá, arma a barraca ali, ali não tá bom, não tá legal, você tira as estacas, vai para outro lugar, finca aquela barraca em outro lugar e assim por diante. Então é como se fosse uma casa móvel, vamos assim dizer. E foi isso que Abraão fez, porque Deus não chamou Abraão para simplesmente ficar naquela terra, mas chamou para peregrinar, para andar naquela terra. Portanto, crendo Abraão no que Deus falou, que Deus daria toda aquela terra para a qual ele peregrinasse a toda a sua descendência, o que ele precisava fazer? Peregrinar o maior número possível de território, para que a sua nação, para que o seu povo pudesse receber em herança uma grande porção de terra. E aí já começa outra lição para nós aqui, outra lição que nós aprendemos com Abraão aqui. E qual é? Se você quer expandir, não se acomode. Não se acomode em um lugar. Existem muitas pessoas que querem progredir na vida, e quando eu digo progredir, quando eu digo prosperar, eu estou dizendo em todas as áreas. Não quer dizer que seja só na área material. Mas vamos dar um exemplo da área material. Tem pessoas que querem progredir financeiramente, mas não fazem um curso. Tem pessoas que querem progredir financeiramente, mas não fazem uma faculdade. Tem pessoas que querem progredir financeiramente, mas não correm atrás de um trabalho mais bacana, não procuram um emprego melhor, ou coisas desse tipo. Então, se você quer algo melhor para você, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem. E isso vale para tudo na sua vida espiritual. Se você continuar orando o mesmo tanto que você ora, se você continuar cultuando a Deus da mesma forma que você cultua, os resultados serão sempre os mesmos na sua vida. Por isso você precisa plantar coisas diferentes. Se você plantar banana, você vai colher o quê? Banana.
Se você plantar laranja, você vai colher o quê? Laranja. Então, se você quer parar de colher laranja, pare de plantar laranja e plante outra coisa. É a mesma coisa na nossa vida de forma geral, tanto espiritual como material. Se você quer progredir, você precisa avançar. Se você quer colher mais, a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 6, se não me engano, vai dizer: aquele que muito semeia, muito também colherá. Aquele que pouco semeia, pouco também colherá. Portanto, foi o que Abraão fez. Abraão peregrinou, ele não ficou fixado em um só lugar, mas ele peregrinou naquela terra para que a sua descendência pudesse herdar o maior número de terra possível. Então, se você quer conquistar, não se acomode. Um bom exemplo que nós temos na Bíblia foi Pedro. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava andando sobre as águas, todos os discípulos ficaram aterrorizados. E Jesus se apresentou dizendo: sou eu. Quando Pedro perguntou, quando eles perguntaram, quando os discípulos perguntaram, ele disse: não temos porque sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda que eu possa ir ter contigo. Ele falou: vem Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro saiu do barco, caminhou por sobre as águas. Os outros discípulos ficaram lá só olhando. Quem viveu o milagre? Pedro, que saiu do barco, que saiu da zona de conforto. Pedro viveu o milagre. Os outros ficaram só contemplando o milagre. E quem é você? Que tipo de cristão você é? Aquele que vive o milagre ou aquele que fica olhando o milagre dos outros? Então, se você quer viver coisas diferentes, coisas extraordinárias, não se acomode, saia da zona de conforto e avance para que você possa ser um grande conquistador, para que você possa ter grandes vitórias na sua vida, assim como teve também Abraão. No versículo 10 vai estar dizendo o outro motivo pelo qual Abraão peregrinou como em terra alheia. A Bíblia vai dizer que ele estava procurando uma outra cidade, onde o artífice e construtor era Deus. Que cidade é essa? Nós que somos cristãos somos bem conhecedores da Bíblia e sabemos que cidade é essa. A Nova Jerusalém, que foi prometida para o povo de Deus. O que nós aprendemos com Abraão aqui? Abraão, ele não teve as suas expectativas, as suas esperanças. Ele não firmou estacas, ele não firmou a sua confiança e a sua esperança nas coisas que ficam aqui nessa vida. Mas ele confiou nas coisas vindouras, na cidade onde o artífice e construtor é Deus. Olha, irmãos, nós estamos vivendo dias que a Bíblia vai dizer que são dias trabalhosos, dias difíceis. Por quê? Hoje nós estamos vivendo momentos de muito conforto. Para quem é cristão há mais tempo sabe que a maioria dos cristãos mal tinha uma vida bacana de se viver, mal tinha uma casa própria, mal tinha um carro para andar. Eu não estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo que isso é errado, não é. O problema é que a maioria de nós, com o conforto, nos conformamos e deixamos de buscar. A maioria das pessoas que são fervorosas na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da tribulação. Então nós vemos que nós temos muitas vezes nos conformado e estamos felizes com essa vida, estamos contentes e não estamos mais buscando as coisas de Deus, o reino de Deus. Não estamos muitas vezes perdendo a esperança da volta de Jesus, estamos perdendo a esperança da vida eterna. Quantos de nós que somos cristãos, e eu acho interessante porque às vezes nós vamos num culto e quando se fala de vitórias, nós glorificamos. Quando se fala de bênçãos, nós adoramos. Quando se fala de coisas, de milagres, nós exaltamos o nome do Senhor, exultamos, ficamos felizes e alegres. Mas se fala da volta de Jesus, observe, eu não sei se na igreja onde você congrega é assim, mas muitas vezes, tanto onde eu congrego como em outros lugares que eu já fui, quando as raras vezes que se fala sobre o arrebatamento, ou que se fala sobre a volta de Jesus, ou que se fala sobre a eternidade, nós ficamos estáticos, nós ficamos calados. Nós não exultamos, nós não alegramos. Esse é o maior motivo da nossa alegria, irmãos. Deveria ser o maior motivo da nossa alegria. Abraão não firmou estacas. Abraão não se conformou com aquilo porque ele estava procurando um outro lugar. Ele estava na expectativa de um outro lugar, um lugar eterno, onde o construtor é Deus. Nós precisamos ter a mesma fé de Abraão, que mesmo tendo tido promessas extraordinárias, que nós vamos estudar nos próximos vídeos, como já falei, mesmo assim ele firmou suas esperanças nas coisas vindouras. Nós também podemos desfrutar de uma vida abençoada aqui nessa terra. Nós podemos desfrutar de uma vida próspera aqui nessa terra. Devemos buscar, devemos sim desfrutar disso, mas nunca perdendo a expectativa, a esperança da vida vindoura, da Nova Jerusalém, da eternidade com Deus. Abraão é um grande exemplo de fé para nós.
Mas a Bíblia vai mostrar que Abraão não firmou a sua esperança nas promessas de Deus e nas bênçãos de Deus. Então que nós possamos, irmãos, como este grande homem de Deus, ter essa expectativa, viver as promessas, correr atrás das conquistas como ele fez, mas sem sombra de dúvidas firmar a nossa visão naquilo que está por vir. E a Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Amém, meu querido? Bom, que possamos tomar o exemplo deste grande homem de Deus, Abraão, como exemplo de nossa vida. Essa é a parte 1 do vídeo. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre outros assuntos, como eu já disse, sobre as promessas feitas a Abraão. E se esse vídeo, meu amigo, meu querido, foi uma bênção na sua vida, se te ajudou com alguma coisa, se foi um motivo de edificação, de alegria para você, não se esqueça de ajudar o canal deixando aí o seu like. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. E também deixa aí os seus comentários, para que nós possamos trocar ideias, para que eu possa te responder de acordo com a sua dúvida ou de acordo com o seu pensamento, amém? Vai ser um prazer poder estar conversando com você, interagindo com você. Então que Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo vídeo.